Você é a resposta. Esse é o título desse módulo e eu quero iniciar esse vídeo dizendo isso para você. Você é a resposta. O Senhor te chamou com um propósito específico, porque Ele tem um projeto específico para a sua vida. E você é a resposta de Deus para alguém. Talvez para muitos alguém. Muitas pessoas podem estar esperando que você se posicione em Deus para ser tudo aquilo que o Senhor te planejou para fazer. Ele te formou com um propósito específico. E muitas vezes nós mulheres temos nos perdido neste propósito. Nós queremos fazer muitas coisas, muitas conquistas, muitas realizações e acabamos nos distanciando do propósito de Deus para nós. E nessa ânsia de fazer mais, de produzir mais, vem a insegurança, vem a incerteza, vem a insatisfação e nós acabamos nos sentindo incapazes de fazer coisas extraordinárias, de cumprir o grande e lindo propósito de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que todas as nossas escolhas devem caminhar nessa direção, na direção de cumprir o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para você? O que foi que Deus te chamou para ser? O que Deus te convidou? O que Deus te convoca para realizar? Tudo o que você fizer, cada decisão sua no hoje, deve apontar para essa direção, para cumprir o propósito de Deus para sua vida. Se você está aqui comigo, assistindo esse vídeo, entrou para esse clube de leitura, decidiu aprender mais, essa decisão aponta para o cumprimento do seu propósito. Essa decisão aponta para o chamamento do Senhor, para você realizar aquilo que Ele tem para sua vida. Eu quero compartilhar com você um trechinho do livro. Deixa eu abrir aqui. Página 240. Achei. Vamos lá. Olha só. O que vai... A autora, né? Ela vai compartilhar algo em relação à vida dela, a chamada ministerial dela. E ela diz assim: agora vou lhe contar algo não muito bom. Hesitei com esta promessa, né? A promessa de Deus. Anteriormente ela explica que o Senhor liberou uma palavra sobre a vida dela para que ela comece a ministrar cura nas reuniões de mulheres. E ela hesitou em cumprir esse propósito. E olha só, hesitei com esta promessa e não a implementei imediatamente. Aquele dia no deck, Deus falara comigo pessoalmente e compartilhara seu desejo de curar suas filhas em minhas reuniões. Mas só pensei em mim mesma. Já estava mexendo com fogo e ao invés de tirar meus olhos do caos do ataque do inimigo, continuei presa à terra e hesitante. E se ele não quisesse curá-las? Mas e se quisesse? Não sinto orgulho nenhum em lhes contar isso, mas oro com todo fervor que você possa aprender com meus fracassos e desobediência e descrença. O tempo passou e, convicta pelo Espírito Santo de que estava realmente resistindo à resposta às minhas orações, comecei a dar sua palavra de amor e cura em minhas reuniões. E aí, olha o testemunho que ela recebeu. Lisa, você orou por cura de doenças venéreas nas mulheres da audiência. Isso se referia a mim. E embora eu literalmente tenha sentido o poder de Deus se mover em mim e queria tanto aceitar esta cura, minha mente não parava de me dizer que eu não era realmente boa o suficiente para receber um dos milagres de Deus. E que isso não era realmente para mim. Passei as 2 semanas seguintes em oração sobre este assunto. Enquanto se travava essa luta em meu coração e mente, eu me lembrei das palavras de Maria que você falou. Seja feito segundo a tua palavra. Repeti isso inúmeras vezes até que meu coração, através da obediência e do amor de Jesus, superou a fortaleza de Satanás. Pela primeira vez em 23 anos, fiquei menstruada sem ter uma crise de herpes. Isso aqui foi um testemunho que uma mulher mandou para ela. E aí ela escreve: durante 23 anos, ela sofrera herpes mensalmente, com as bolhas dolorosas e a vergonha trazida pela doença. Acredito que Deus queria curá-la todo esse tempo. E se eu tivesse permanecido em silêncio naquele dia, será que ela ainda estaria sofrendo? Provavelmente sim. E você? Quem
ou que espera para ser liberado quando você fala a palavra de Deus. Entenda que não se trata de nós, mas Ele escolhe fazer seu trabalho através de nós. Então é isso. Esse livro fala sobre isso. Sobre nós assumirmos o nosso lugar em Deus para cumprir o propósito dele na terra. E não é porque nós somos muito boazinhas, não é porque nós temos muitas habilidades, é porque Deus precisa, ou melhor, Ele escolhe nos usar para abençoar outras pessoas. E eu quero aproveitar e compartilhar com vocês também algo sobre mim. Quando o Senhor começou a usar pessoas para me dizer que eu deveria começar a compartilhar, né, a minha maternidade lá nas redes sociais, lá no Instagram, e que eu deveria falar com outras mulheres, falar com outras mães, que muitas mães passavam pelos mesmos dilemas que eu estava passando e não estavam conseguindo receber a direção e a orientação de Deus para lidar com as situações, que muitas mães gostariam de fazer devocional com as suas crianças, mas não tinham, né, o conhecimento que eu tinha, por ser pedagoga, psicopedagoga, enfim, para conseguir fazer com que esse devocional acontecesse de forma que a aprendizagem da criança fosse significativa. E muitas pessoas me falaram sobre isso, mas eu estava olhando para mim. Assim como a Lisa falou ali, que ela estava olhando para ela. E olhando para ela, ela temeu começar a lançar essas palavras de cura nas reuniões dela. Ela já era pastora de mulheres, ela já fazia reuniões. E Deus estava querendo começar a curar as mulheres naquela reunião e ela estava hesitante. E algo parecido aconteceu comigo. E talvez esteja acontecendo com você também. O Senhor pode estar te impulsionando a fazer algo, mas você está olhando para você mesmo, para a sua incapacidade, olhando para as prováveis dificuldades que vão surgir pelo caminho. E aí você deixa de fazer. E quando a gente se recusa a fazer algo que Deus nos inspira a fazer, não é apenas nós que deixamos de fazer, não é sobre nós, é alguém que deixa de ser abençoado. Então eu decidi que eu ia avançar, eu entrei no Instagram com muita vergonha, eu não era uma pessoa de redes sociais, muita dificuldade de compartilhar, né, a nossa intimidade, a nossa rotina, ali tentando entender até que ponto eu compartilhava, até que ponto era nosso, eu tinha que preservar, né, que eu não compartilho toda a nossa rotina. Às vezes o pessoal fala, grava um momento do devocional para postar as coisas que a Maria fala. Nem tudo é para ser postado, é para ser compartilhado ali. Tem momento que é nosso, a nossa comunhão com o Senhor. Eu não vou gravar todos os nossos momentos de oração para botar nas redes sociais. Mas eu entendi que algumas coisas eu precisava compartilhar. E quando eu comecei, assim que eu tive coragem de compartilhar, os testemunhos começaram a vir. As mães começaram a me dizer como estavam sendo abençoadas, como aquilo estava dando direção para elas. E depois veio um segundo desafio. Começa a organizar os clubes de leitura, começa a organizar os cursos. E aí nasceu a Jornada da Família Leitora, que é um curso sobre, né, a estrutura leitora da família, como ter filhos leitores, os benefícios da leitura em alta voz. Nasceu o Ler e Sentir. Nasceram outros projetos, né? O curso sobre obediência, o curso sobre devocional infantil. Os cursos começaram a nascer, mas foi muito desafiador para mim dizer sim ao Senhor. Então, por isso que eu pedi para você, lá no módulo de boas-vindas, eu falei, inicie pelo livro da Lisa Bervey. Depois você escolhe qual livro você quer ler, qual estudo você quer acompanhar primeiro, mas comece por esse livro, porque é isso, esse livro é um despertar na sua mente, para você cumprir o propósito de Deus, na sua casa, com os seus filhos em primeiro lugar. Discipulando seus filhos, orando por seus filhos, porque quando você não faz, não é sobre você, seus filhos deixam de ser abençoados. Quando você não compartilha, talvez você não seja, o seu chamado não seja como o meu. Você não vai falar para mães como eu falo. Meu público é direcionado, eu falo para mães, especialmente mães de crianças pequenas. Como discipular crianças pequenas, como evangelizar crianças pequenas, como ler para crianças pequenas, como fazer devocional com crianças pequenas, como tratar essas questões de obediência. Meu foco é nesse aí. Mas talvez o seu foco seja diferente do meu. Talvez você fale para mulheres divorciadas, talvez você fale para adolescentes, talvez você fale para... Enfim, não sei qual é o seu público, mas a questão é, você precisa se levantar e fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você, entenda, minha irmã, você é a resposta de Deus para alguém. O primeiro áudio que você vai ouvir assim que você terminar esse vídeo, aqui na sequência, o título é esse do áudio, você é a resposta.
E nós vamos seguir falando sobre isso. Todo esse livro, a ideia central desse livro, todos os áudios vão apontar para isso. Se levante com autoridade e força no Senhor, porque você é a resposta de Deus para alguém. Você é a resposta de Deus para a vida de alguém. E não permita que o seu medo, que a sua insegurança, que a sua timidez te impeçam de cumprir esse propósito. Eu estou falando isso com muita propriedade. Porque há um ano atrás era impossível que eu estivesse aqui gravando esse vídeo para você me ouvir. Era inconcebível, eu não conseguia, eu tinha muita vergonha. Muita vergonha, eu tinha muito medo, eu não me sentia capaz, eu não gostava de ouvir a minha voz nos áudios, eu achava que as pessoas iam me criticar. Eu não me sentia segura o suficiente para fazer isso aqui. E na verdade eu ainda não me sinto, mas eu já entendi que não é sobre mim e que eu preciso cumprir esse propósito, e eu quero, e eu oro para que você também se levante para cumprir o seu propósito, para que você também se levante para cumprir o seu chamado, porque o Senhor quer impactar talvez muitas vidas. E talvez você não tenha nem noção, a dimensão ainda aqui nessa terra do impacto que o seu posicionamento vai ter. Algumas coisas a gente só vai saber lá na eternidade. Quando a gente chegar lá no céu, o Senhor vai dizer, tá vendo ali aquela toda a multidão, ó? Foi porque se você se posicionou. Você nem... Meu Deus, eu nem podia imaginar que eu estava impactando tantas vidas. Então se levante, minha irmã. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor levante a sua vida com poder, com autoridade, e toda insegurança e toda timidez caia por terra em nome de Jesus, e você possa avançar, triunfar e ser a resposta de Deus na sua casa, para os seus filhos, para o seu esposo e para toda uma geração, em nome de Jesus. Fica firme e vamos crescer juntos.